Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias, isso mesmo, estudamos a Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto, e o nosso tema de hoje é codornizes e maná. Você já sentiu fome? Eu tenho certeza que sim. Deus abençoe a sua família para nunca faltar o pão, mas eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo nesse momento já passaram necessidade, já passaram aperto, já sentiram a fome verdadeira, né, no coração, na alma e no estômago. Nós sabemos que duas coisas são essenciais para a vida: água e pão. A gente precisa comer, não tem jeito. E Deus criou até no nosso coração, nossa mente, nossa língua, nosso corpo físico, né, a necessidade do alimento e também o prazer pelo alimento. Quem não gosta de comer uma comida bem gostosa, bem saborosa? Isso foi Deus que criou pra gente, para dar pra gente um bem-estar, uma alegria, um contentamento no alimento. Não é só o comer pelo comer ou tomar a água pelo tomar a água, mas é o prazer que a gente sente em nos alimentar, em tomar aquilo que nós gostamos, aquilo que faz bem pra gente. Bom, a lição da Escola Sabatina de hoje nos diz que depois que Deus fez o milagre da água, né, fez com que eles pudessem ter águas doces, depois levou eles. Deus diz que o povo de Israel foi levado para um lugar que tinha muitas palmeiras, muita água doce, um lugar gostoso para o povo de Israel descansar antes de continuar o seu caminho, mostrando ali o cuidado de Deus. Acontece o seguinte: o povo de Israel começou a ficar com fome e começou a ter saudade da comida do Egito. Eles desejavam carne para comer. Isso mesmo. Eles estavam acostumados com algumas alimentações derivadas da carne, alguns alimentos derivados da carne, e eles estavam com saudade. Afinal de contas, se eles consumissem tudo o que eles tinham levado, logo logo eles não teriam o alimento, né? Os animais que eles estavam ali com eles, logo logo eles não teriam. Eles eram pastores, né? Agora pastores literalmente no meio do deserto. Então Deus fez o seguinte: Deus fez com que algumas codornizes viessem para alimentar o povo, mostrando para eles que se eles precisassem de algo, mais uma vez, Deus supriria a necessidade. Mas eu quero ler com você então a palavra de Deus em Êxodo capítulo 16. Vamos para o próximo capítulo? Êxodo capítulo 16, verso 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, 2 meses que eles tinham saído da terra do Egito. Verso 3. Quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Gente, olha o absurdo que eles estavam falando. Eles eram escravos no Egito. Eles não tinham muito alimento, não. Só que agora estavam falando o seguinte: olha, a gente estava bem no Egito, estava tudo certo. Tinha panela de comida, a gente podia comer carne à vontade, a gente podia se saciar como quisesse. E agora nesse deserto a gente não tem nada. Quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Olha o absurdo que eles estavam falando. Deus ficou extremamente triste com eles, ficou decepcionado com eles, porque Deus estava dando tudo o que eles precisavam e levando eles agora para a terra que mana leite e mel. E só fazia 2 meses que eles tinham saído do Egito. E essa era a grande murmuração deles. Olha o que diz o próximo verso, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui Deus faz uma promessa, que nunca lhes faltaria pão. Aí é o maná, né, o pão que veio do céu. Deus então fez uma promessa e cumpriu essa promessa. A partir daquele momento, o maná, o pão do céu, caía dos céus todos os dias, de domingo a sexta-feira. E sexta-feira caía em dobro do que as pessoas geralmente colhiam de domingo a quinta, porque no sábado não tinha maná. Era o dia especial que Deus queria que eles repousassem em Deus, que eles não buscassem esse alimento. É um exemplo para a gente, na verdade, de fé e entrega a Deus. Então no sábado não tinha maná, mas na sexta tinha o dobro, para que todos os dias então eles colhessem e confiassem que Deus supriria todas as necessidades deles. E eu pergunto para você, que Deus, Espírito, entidade, tem esse poder de suprir
todas as necessidades? Nenhuma. Os povos, as nações, estavam vendo aquelas coisas acontecerem, estavam vendo a história, ouvindo as histórias do Egito, do Mar Vermelho. Agora eles estavam sabendo que Deus podia dar a eles a água, que Deus dava para eles o alimento, e não havia nenhum Deus que pudesse fazer o que Deus estava fazendo. E mesmo assim, o povo continuava endurecido de coração. Continua a palavra de Deus. Prosseguiu Moisés, verso 8. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Quem, pois, somos nós? As vossas murmurações são contra nós, e sim, não são contra nós, e sim contra o Senhor. Verso 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então Deus prometeu que daria o alimento e também prometeu que daria a eles carne. Já que eles queriam carne, então Deus daria a eles carne. E diz o texto bíblico o seguinte: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. O que é essa história de dar bicho e Moisés se indignando? O maná, ele caía de domingo a sexta. De domingo a quinta, ele não podia sobrar. Se sobrasse alguma coisa no dia seguinte, ele estragava. Dava bichos, como o texto bíblico fala. A não ser sexta-feira. Sexta-feira caía o dobro do que caía diariamente. E não estragava no sábado, porque justamente era para que o povo ficasse em suas casas, em adoração a Deus, e não buscasse então o alimento. Se Deus disse que daria água, ele deu água. Se Deus disse que daria o alimento, ele deu o alimento. E se Deus falar para você e para mim, descanse em mim, descanse em Deus. E o dia que Deus escolheu para isso é o sétimo dia. Não existe nenhum outro texto bíblico que fale qualquer coisa diferente de descansar em Deus no sétimo dia da semana. Que Deus possa te abençoar, guardar e proteger. E nesse momento, se você puder, convido você a juntos fazermos uma oração. Obrigado, Pai, por tuas bênçãos, obrigado pelo alimento que não nos falta, obrigado pela água que não nos falta e obrigado, Senhor, pelo teu cuidado constante. Em nome de Jesus. Amém. Confie em Deus, entrega seu caminho a Ele e Ele tudo fará. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.